Então, no nosso primeiro capítulo da matéria de motores, a gente tem a conceituação da aeronave. O que precisa a gente saber? Que a aeronave é todo aparelho capaz de sustentar e navegar pelo ar. Às vezes cai em prova uma pergunta muito parecida com isso. Então eu digo assim, é a primeira página do livro, é importante você saber, porque muitas das vezes a gente acha assim, é a primeira página do livro, não vai cair nada. Mas cai, isso eu posso garantir para vocês, não só em simulado, quanto na prova da ANAC vai cair. Pode ter certeza disso. E depois nós temos a classificação dos aviões, que eles são classificados entre aerostatos e aeródinos. Eu vou falar primeiro dos aerostatos aqui e o que caiu na minha prova sobre eles. E do aerostato, o que é importante a gente saber sobre os balões de dirigíveis? Que eles são baseados no princípio de Arquimedes, que eles são vulgarmente chamados veículos mais leves que o ar. Então tudo isso a gente precisa memorizar. Caiu na minha prova uma pergunta dizendo qual tipo de aeronave usa o empuxo arquimediano para se sustentar no ar. Então foi o aerostatos. Então vai sempre cair uma pergunta mais ou menos nesse sentido. E sobre os aeródinos, que são nossos aviões, helicópteros, alto giro, girocóptero e por aí vai. Esses são baseados na terceira lei de Newton. Então a gente precisa memorizar que eles são baseados na terceira lei de Newton e a lei de Newton, a lei da ação e reação. Também caiu na minha segunda prova uma pergunta dizendo qual tipo de aeronave baseia-se na terceira lei de Newton para se sustentar no ar. Então, a gente precisa saber que são os aeródinos. E ainda no capítulo 1 da minha imagem, que saiu como capítulo 2, nós temos aviões e seus componentes. Isso é questão de prova, mas também questão prática. A gente precisa saber que o avião se divide em três partes, que é grupo motopropulsor, a estrutura do avião e os sistemas. E o sistema nós temos sistema de lubrificação, sistema de combustível, sistema elétrico e por aí vai. A gente vai falar separadamente de cada um deles. E agora sim, capítulo 2, a gente vai falar sobre a estrutura do avião. Quais as partes mais importantes da nossa estrutura? Nós temos as asas, nós temos a fuselagem, nós temos a empenagem e as superfícies de controle. E eu separei por itens ali, então se vocês olharem, vai ter o item 1, que é as forças que atuam sobre as asas. Os esforços aerodinâmicos, né? Nós temos 5 esforços que é importante vocês memorizarem, que é, nós temos a tração, a compressão, a flexão, o cisalhamento e a torção. Esses são os esforços aerodinâmicos que atuam sobre as asas. E questão de prova também, nós temos um esforço aerodinâmico que tem 2 forças atuando sobre ele. E caiu na minha prova uma pergunta que é, qual esforço aerodinâmico tem 2 forças atuando sobre ele? Que é a nossa flexão. A flexão nada mais é que nós temos a compressão de um lado e nós temos a torção do outro. Então, 2 forças atuando sobre um único esforço. Então, das 5 que você precisa memorizar, você precisa saber que um deles tem 2 forças e saber que é a compressão e a tração juntas, que fazem o esforço de flexão. E agora a gente vai falar um pouco sobre a asa do avião. A asa a gente vai usar tanto para teoria quanto para prática. Então, na prática, a gente vai chegar lá na primeira hora de voo, por exemplo, e o instrutor vai perguntar, verifica o borda-ataque, verifica o borda-fuga, e a gente, claro, precisa saber aonde está o borda-ataque, aonde está o borda-fuga, e por aí vai. Então, começando pelo borda-ataque. O borda-ataque é a parte da frente, né, a frontal da asa, ele ataca o vento, a grosso modo falando, então dessa forma que eu memorizei. Borda-fuga, para onde o ar foge, digamos assim. Então, tudo eu faço dessa forma. Ponta da asa, isso não tem como a gente errar, e a parte que fica em contato com a fuselagem, raiz da asa. Eu deixei na imagem ali o que é composto a asa do avião, que nós temos as longarinas, nós temos as nervuras, nós temos tirantes, montantes e por aí vai. E muitos aviões ainda têm os suportes, que nesse meu avião aqui cheio de suporte, alguns aviões têm o suporte que também faz parte da asa. E dentro de cada asa nós temos longarina, nós temos nervuras, tirantes, montantes e cada um deles absorve um esforço daquele que eu falei lá atrás. Lembra que estão 5 esforços? Flexão, tração, compressão, cisalhamento, torção? Cada parte da asa ela suporta um desses esforços. E eu deixei aqui na imagem algo bem simples para vocês memorizarem o que cada parte da asa absorve. Mas eu vou falar dos principais. O principal, que quase sempre cai em prova, é sobre a nervura. A nervura, ela dá formato aerodinâmico da asa. Então, toda vez que falar em nervura, qual a principal função da nervura? Dar formato aerodinâmico para a asa e levar todos os esforços dos revestimentos às longarinas. E as longarinas, o que é necessário a gente saber sobre as longarinas? Que é o principal elemento estrutural da asa do avião. Caiu na minha prova, se eu não me engano foi na minha segunda prova, caiu uma pergunta que é o principal elemento estrutural da asa do avião. Daí tinha, claro, tinha nervura, tinha montantes, tinha uma série de coisas bem nada a ver e tinha lá também a longarina. Então, sabendo que a longarina é o principal elemento estrutural da asa do avião, sabendo que a nervura
ela dá o formato aerodinâmico da asa e também leva todos os esforços aerodinâmicos do revestimento às longarinas, são coisas mais fáceis da gente memorizar. Montantes recebem um esforço de compressão, tirantes recebem um esforço de tração e por aí vai. Deixei na imagem aqui de uma forma bem fácil de memorizar isso. E aqui no item 13 eu coloquei asa metálica. E eu vejo assim, ó, já vi em diversos simulados e também caiu na minha prova, uma pergunta do tipo assim, a asa que dispensa tirantes e montantes. Então tava lá, asa metálica. Ou também ela pode cair da seguinte maneira, o tipo de asa que é composta por nervura, longarina, reforçadores, também é asa metálica. Então ela cai mais ou menos sempre desses dois formatos. A asa que dispensa tirantes e montantes ou a asa composta por nervuras, longarinas e reforçadores. É importante saber que é a asa metálica. Só isso e nada mais. E ainda no capítulo 2 nós temos a classificação das asas, né? A localização das asas. E também cai muito em prova sobre isso, que é... E cai muita pegadinha também, eu vou mostrar aqui pra vocês. Nós temos o avião primeiro. Nós temos o avião de asa baixa, nós temos aviões de asa média, de asa alta e asa parasol. E como a ANAC pergunta pra gente, principalmente da asa parasol e da asa alta, tem muita pegadinha. Mas eu vou falar primeiro da asa baixa. Se eu não me engano, caiu na minha primeira prova sobre asa baixa e na minha segunda prova caiu sobre asa alta. De asa baixa, como que ele pergunta? Ele fala mais ou menos assim, ó. O tipo de asa que fica fixado abaixo da fuselagem. Abaixo da fuselagem já sabe que é a asa baixa. Essa asa aqui é uma asa baixa. A asa quando tá no meio, né? A asa média. Mas ele confunde muita gente que é o tipo de asa que fica acima da fuselagem. E daí você tem que ficar muito ligado que é acima da fuselagem separado por estais e suportes ou fixado na parte de cima da fuselagem. Se for fixado na parte de cima da fuselagem, é uma asa alta. Se for separado da fuselagem, é uma asa parasol, igual o meu aviãozinho aqui. E ainda falando da fixação da asa, lembra que eu falei lá atrás que tem o suporte? O suporte nada mais é que esses suportezinhos aqui. Claro que na minha imagem aqui tem um avião só com um suporte, fica mais fácil da gente distinguir. Nós temos o avião cantilever e o avião semi-cantilever. E tudo que vocês verem na aviação como semi, lembra que tem mais alguma coisa. Sempre quando falar assim semi-cantilever, semi vinha antes semi, você sabe que tem algo a mais. No caso da asa, é o suporte. E quanto ao número de asas, em teoria de voo a gente vai falar sobre isso, que é o avião a gente não conta uma asa de um lado e do outro, a gente conta uma asa inteira, mesmo que ele seja separado pela fuselagem do avião. A gente conta um plano só. Então um avião com um plano de asa seria monoplano. Esse meu aviãozinho aqui biplano, se tivesse mais uma asinha aqui em cima, seria o avião triplano e o outro quadriplano e por aí vai. Então, memorizar isso sempre que vocês olharem para um avião, olhem ele como uma asa inteira, de uma ponta a outra apenas uma asa. Monoplano, biplano, triplano e por aí vai. E no item 4 aqui da minha imagem eu deixei 4 formatos de asa, já proposital, né, pra gente memorizar que são 4. Nós temos o retangular, o trapezoidal, o elíptica, o delta, então sempre lembrar que o formato de asa são 4, né, retangular, trapezoidal, elíptica e delta. Depois mais a fundo vocês vão ver que cada formato de asa influencia no voo do avião também. E agora a gente vai falar da nossa fuselagem do avião. O que é a nossa fuselagem do avião? Aonde são fixadas as asas, a empenagem, trem de pouso e por aí vai, né? Os tripulantes, todo mundo fica aqui dentro da nossa fuselagem do avião. E ela também é dividida em 3 partes, que é, nós temos a estrutura tubular, a estrutura semi-monocoque e a estrutura monocoque. A estrutura tubular, tubos de aço soldados, podendo conter cabos de aços esticados. Apenas isso. É sempre memorizar assim, ó. A estrutura tubular, o nome já diz, né? Tubos de aços soldados. Apenas isso. E estrutura monocoque e semi-monocoque. Monocoque, é só memorizar assim, ó. Monocoque, caverna. Semi-monocoque, lembra que eu falei que tinha algo a mais? Sempre quando vem semi, antes na aviação, tem algo a mais? Semi-monocoque, cavernas, revestimentos e longarinas. Então, monocoque, caverna. Semi-monocoque, revestimentos, cavernas e longarinas. Só 3 itens a mais. Caiu na minha prova algo assim, ó. O tipo de fuselagem composta por cavernas, revestimentos e longarinas. Ou ele pode perguntar ao contrário, né? A estrutura semi-monocoque é composta por... Aí você precisa saber. Cavernas, revestimentos e longarinas. E agora a gente vai para a parte de empenagem. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu memorizei, tá? Nós temos o estabilizador vertical, que também é acompanhado do leme, e nós temos o horizontal acompanhado do profundor. Foi assim que memorizei, mas no livro tem um pouquinho diferente. Deixei na imagem aqui, mas eu estou mostrando como eu memorizei. E no item 2 ali eu coloquei as superfícies de controle ou comando. E quais são elas? Nós temos as superfícies primárias e as secundárias. As primárias temos o aileron, o leme de direção, o profundor e a secundária. As secundárias são os compensadores.
eu memorizei da seguinte forma e ainda caiu na minha prova, que é, caiu uma pergunta assim, quando o profundor estiver defletido para cima, o compensador vai estar, e aí é importante a gente saber que ele tem que estar para baixo. O compensador ele trabalha sempre o contrário da superfície primária, né? Então, superfície secundária trabalha sempre o contrário da superfície primária. Se o profundor está para cima, o compensador dele vai estar para baixo, né? E vice-versa. O leme de direção é a mesma coisa. Se ele vai estar para a direita, o compensador dele vai estar para a esquerda. E por aí vai. Então, memorizem isso. O compensador ele sempre vai trabalhar o contrário da superfície primária. Não tem erro, mas é questão de prova. E no item 3 aqui eu coloquei flap e slat. O slat é mais na parte frontal da asa e o flap no borda de fuga, na parte de trás aqui. Questão de prova é dispositivos e hipersustentadores, flaps e slats, apenas isso. E no item 4 nós temos spoiler. O spoiler fica mais ou menos no meio da asa, né? Só tem aviões grandes. E também ele é um freio aerodinâmico, então ele fica defletido ali para o avião não atingir uma velocidade excessiva, e também na aterrissagem, quando o avião está aterrissando, vocês vão ver um avião grande, né? Quando ele aterrissa, levanta aquele spoiler ali para ajudar na frenagem do avião. Então é importante não confundir ali os flaps e slats com spoiler, cada um tem a sua função, né? O flap e slat, dispositivos hipersustentadores, e o spoiler como um freio. Sempre lembrar, spoiler, freio, flap e slats, dispositivos hipersustentadores. Aprendeu isso? Não vai errar na prova. E no item 6 ali nós temos componentes secundários da estrutura do avião. Inclusive eu coloquei mais exemplos ali, por quê? Porque na minha prova caiu uma pergunta assim muito pegadinha que era meio que para confundir a superfície secundária dos componentes secundários da estrutura. Então superfície secundária são os nossos compensadores, lembra? Tem a superfície primária, que é aileron, profundor e leme. Nós temos as superfícies secundárias que são os compensadores. Já a estrutura tem ali os seus componentes secundários, só que são janela de inspeção, porta da cabine, carenagem do motor e por aí vai. Deixei outros exemplos ali. Então é lembrar que quando é componentes secundários da estrutura é uma coisa e superfícies secundárias é outra. Muito simples. Então no capítulo 3 nós temos os controles de voo. Até tô aqui com o meu manche aqui, faz tempo que eu não jogo um Fly Simulator. Controles de voo, nós temos o nosso manche e nós temos os pedais. Aqui eu não tenho pedais, mas eu consigo simular o movimento dos pedais girando meu manche de um lado para o outro. E o que é essencial da gente estudar na questão dos controles de voo é que para cada movimento que a gente faz com o manche, ele tem um nome. Então, quando a gente empurra o manche para frente, o avião desce o nariz, que é picar o avião. Quando a gente puxa o manche para trás, o avião levanta o nariz, é cabrar o avião. Então, puxa, cabra, empurra, picar. Muito simples. No movimento de picar também tem arfagem e tangagem. Nunca vi cair isso em prova, mas é importante a gente sempre saber. Picar, arfagem e tangagem. Sempre lembrar disso. E puxou, cabrar. E ainda com manche a gente tem o movimento de rolagem, né? Que a gente empurra para um lado e para o outro. E questão de prova também. Quando o manche está para a esquerda, o profundor esquerdo vai estar e o profundor direito vai estar. Então, quando a gente está para a esquerda, o profundor esquerdo sobe e o profundor direito baixa. Isso para facilitar ainda mais o movimento do avião. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu decorei isso e como isso facilitou para mim na prática. É um pouquinho de teoria, mas eu vou trazer aqui para vocês. Olha só, para entender o princípio de funcionamento da asa e dos ailerons, eu vou usar aqui como referência o profundor, tá? Mas vamos lá. Quando o avião está nivelado, né, tá reto aqui, o ar está passando por cima e por baixo certinho, então o avião vai reto. Quando a gente cria uma resistência, seja para baixo ou para cima, ele vai jogar essa cauda ou para baixo ou para cima. A mesma coisa vai acontecer nas asas aqui, certo? Então vamos lá. Quando a gente pica o avião, né, que a gente empurra o avião, o profundor para frente, empurra o manche para frente, esse profundor ele sobe. Quando ele sobe, esse ar que está vindo aqui em cima, ele vai bater aqui e vai jogar essa cauda para baixo, né? Ou seja, ele faz isso aqui, jogou a cauda para baixo, o nariz subiu, né? Se a gente vai picar o avião, a gente vai descer o profundor vai para baixo, o ar que está vindo aqui, ele vai bater, né, nessa resistência aqui e vai jogar a cauda do avião para cima, baixando o nariz. A mesma coisa acontece com os ailerons, né? Quando esse aileron daqui da esquerda ele sobe, esse ar que está vindo aqui, ele vai empurrar essa asa para baixo. A mesma coisa acontece aqui. Esse aqui vai para baixo, o ar que está vindo aqui, ele vai empurrar essa asa para cima. Então ele cria esse movimento, né? Manche para esquerda, aileron esquerdo sobe, direito desce. Criam resistência nas quais
faz o avião girar. Mesma coisa acontece o contrário, quando o manche está para a direita, o aileron direito sobe, cria uma resistência, esse ar que está vindo por cima, ele vai bater, vai baixar a asa, e esse aileron que está aqui do lado esquerdo, ele baixa. O ar que vai vir aqui vai empurrar essa asa e vai criar o movimento de rolagem do avião. Eu não sei se eu expliquei de uma forma fácil de entender, mas o que eu memorizei para vocês terem uma ideia? Eu memorizei que a asa está sempre reta, e quando isso sobe, ele cria uma resistência, na qual o vento vem, bate e sobe. Só que nessa subida do vento, a cauda do avião vai para baixo e o nariz sobe, sempre fazendo movimentos. Quem determina o movimento é essa cauda para cima e para baixo. A mesma acontece nas laterais. Quando uma sobe e a outra desce, ele cria resistências nas quais facilita o movimento do avião. Então, é sempre lembrar que ailerons trabalham um contrário do outro, e quando um cria uma resistência, vai levantar mais rápido a asa. E aileron para a esquerda, subiu o aileron da esquerda. Aileron para a direita, subiu o aileron da direita. No item 3 nós temos verificações e ajustes. Até eu vou dar uma seguida aqui no livro, porque esse aqui eu não lembro muito bem, mas eu lembro que caiu uma pergunta na minha prova, que era mais ou menos assim, basicamente era assim, era uma pergunta querendo saber quando a gente vai fazer o alinhamento das superfícies de comando, lá da superfície de comando, né, o aileron, profundor, leme, lá quando é feito esse alinhamento, como vai estar as superfícies de controle, ou seja, o nosso manche. Posição neutra, apenas isso. Quase dentro da própria pergunta tem a resposta dentro da própria pergunta. E no capítulo 4 nós temos trem de pouso. O trem de pouso nada mais é que ele serve para taxiar o avião, fazer manobras em solo, corrida, decolagem, aterrissagem. É muito mais usar a lógica, né, para que ele serve. E nós temos 3 tipos de avião, que é o avião hidroplano, ou hidroavião, nós temos o avião terrestre e nós temos o avião anfíbio. Caiu na minha prova uma pergunta mais ou menos assim, até achei que, poxa, como é que cai uma pergunta assim, né? Tinha coisas tão mais profundas que eu estudei para cair algo tão simples, mas era o tipo de avião que pousa tanto na terra quanto na água, o avião anfíbio. Então, cara, eu digo para você assim que a ANAC ela é muito incerta, porque às vezes tu fala assim, vai cair algo de dentro do motor do avião, vai cair uma pergunta sobre qual é o terceiro movimento do pistão. Cai? Pode cair, mas também cai perguntas bem simples assim, que praticamente a resposta já está na própria pergunta. E ainda nós temos os 2 tipos de trem de pouso. Nós temos o triciclo, que seria um avião com a rodinha aqui na frente, e nós temos o convencional, que é esse meu avião aqui, que no caso agora não tem roda, né? Mas se ele tivesse, seria lá atrás, é o avião convencional. Apenas isso, fácil de decorar, mas pode ser que caia em prova. E no item 6 nós temos os amortecedores e o trem de pouso. Nós temos 3 tipos, né? Que é o articulado ali com amortecedores de borracha, nós temos os hidráulicos, nós temos os hidropneumáticos, e saber qual é a função deles, que nada mais é que absorver os impactos na hora do avião tocar o solo ali. É muito mais que nem eu sempre falo, né? É usar a lógica. Para que serve um amortecedor? Para absorver o impacto. Apenas isso que tem que decorar. E ainda dentro do trem de pouso nós temos as rodas, né? Do que é composto o conjunto de rodas, que é o pneu, a roda, os freios. Se você manjar do pneu do seu carro, ali o princípio de funcionamento do freio do carro, esse aqui você mata a pau, e eu vou trazer o que caiu na minha prova sobre a questão dos pneus ali. E dos pneus, o que é importante a gente saber sobre os pneus ali? Porque ele é dividido em 3 partes, né? Os sulcos, a banda de rodagem e as lonas. Até caiu uma questão na minha prova, pergunta assim, a parte do pneu que fica em contato com o solo, a banda de rodagem. Então são perguntas muito simples, assim, quando cair algo sobre pneus, vai cair nesse sentido, assim, tá? Algo bem simples de responder. E também sobre a pressão dos pneus, né? Para que serve a pressão mais alta? Para pista pavimentada, pista mais dura. Para que serve a pressão mais baixa? Para pista de terra, pista de grama, né? Que é um negócio mais macio ali. E também sobre a função dos freios, né? Para que serve o freio, né? Para frear o avião, literalmente, né? E também para taxiar. Também se usa freio quando a gente vai fazer uma curva muito fechada no táxi, a gente freia uma roda para o avião girar em cima quase do próprio eixo ali. Então, para essas são as funções do freio, auxiliar também no táxi. Eu já vi cair em simulado, em prova eu não vi cair, mas caiu em simulado, para que uma das funções do freio, né, auxiliar no táxi. E também sobre os tipos de freio, nós temos o freio a disco e o freio a tambor, né? O freio a disco é muito simples, é muito mais lembrado um freio do carro ali, como é que funciona, tem o fluido de freio lá que vai mantendo as pastilhas próximas do disco, a gente apertou no freio, as pastilhas se fecham e freiam o carro. Já o freio a tambor, que é uma questão na minha prova assim, que é o tipo de freio aonde as sapatas ficam afastadas por ação de uma mola.
é o freio a tambor. Então quem já manja do freio aí dos carros mais antigos, não sei se tem carro hoje em dia que usa freio a tambor, não lembro, mas vai cair uma pergunta mais ou menos nesse sentido, tipo de freio aonde as sapatas ficam afastadas por ação de uma mola. Freio a tambor, muito simples. E o sistema de acionamento do freio, nós temos 3 tipos, nós temos o freio hidráulico, o pneumático e o mecânico. O hidráulico é o mesmo, pensar no fluido de freio lá, né, que a gente pisa no freio do carro, pisa no freio do avião ali, o fluido vai deslocar as pastilhas lá, vai acionar o freio. O freio pneumático é lembrar muito mais do freio de uma carreta, né, quando o cara pisa no freio, o ar sai, se eu não me engano, e aciona o freio da carreta. No avião funciona da mesma forma, e o freio mecânico, né, é que nem o freio da bicicleta, tu puxa o cabo de aço, ele vai lá e vai fazer o acionamento do freio. É pensar dessa forma, assim, foi assim que eu memorizei, então fica muito mais fácil de não esquecer na hora de responder. Se vocês acharem necessário, explica mais sobre determinado assunto, é só comentar aqui embaixo no vídeo que eu faço outro vídeo explicando bem mais a fundo aquele capítulo, ou aquela matéria, ou aquele ponto que vocês ficaram ali em dúvida. Se tiver qualquer dúvida, só comenta aqui que eu faço um vídeo falando exatamente sobre aquela dúvida.